Nesta manhã, quero aqui vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria de estar aqui, já sentido a palavra, já sentido através do louvor, e o Senhor confirmou usando a boca da irmã Magdiele. Esse Deus é maravilhoso. Quero aqui tributar, né? Toda a honra, toda a glória ao Senhor e agradecer a Deus, né? Por 2 anos de congresso, né? Pelas lutas, em meio aos choros, às aflições, porque sabemos, né? Quem lidera pessoas, comunidades, independente em que local esteja, seja meio social, meio familiar. Sabemos que a responsabilidade é grande. Quero aqui agradecer a Deus pela vida da irmã Ângela, pela vida da irmã Bruna, por serem essas pessoas que vocês são, amigas, companheiras e guerreiras. Glória a Deus por isso. Como a palavra de Deus vai nos dizer em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua, que a glória dele apareça e eu desapareça. Porque em Marcos capítulo 10, verso 45 vai dizer: porventura, o Filho do Homem não veio nesse mundo para ser servido, mas para servir e dar a tua vida em resgate. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero fazer um negócio diferente. Eu nunca fiz. Eu tô com um companheiro aqui para me ajudar. Amém? Glória a Deus. Vou fazer diferente. Os irmãos me falem se estão ouvindo bem ou não. Amém? Vou iniciar aqui com a primeira leitura. Dali a pouco vamos entrar na parte principal. O tema pautado no Levítico 19:2, né? Santificai-vos, pois eu sou santo. Então, amém? Vou pôr aqui, os irmãos me falam se estão ouvindo bem. Enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe! E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do Conselho Superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, Lucas, capítulo 22, verso 61 ao 71. Vemos, né? Ali uma passagem entre o homem e Jesus. A fidelidade de Jesus e Pedro. O que Pedro fez ao cantar 3 vezes o galo, ele lembrou que ele não honrou o nome de Jesus. Já vocês vão entender, eu não estou pregando ainda, mas já vocês vão entender. Ele não obedeceu a ordem de Deus. Ele não queria ser Galileu. Quando perguntaram: esse é Galileu, é um deles. Ele: não sou não. Imagine na época, Pedro devia falar assim: não, sou não. Eu sou do mundo. É muitos casos de muitos crentes que tem por aí. Na igreja é crente, aleluia. Quando sai na rua, quer ser igual às outras pessoas. Quer ser como um ímpio. Não quer ser um justo, não quer ser um gentil. E vemos o sacrifício que Jesus fez ali. Foi maltratado, humilhado, zombado. Muito que os irmãos ouviram o texto. Não sei se os irmãos conseguiram entender bem, se saiu bem claro o áudio, eu tentei o máximo possível estar próximo. Mas vendo, tamparam os olhos dele, zombando dele, brincando com a santidade. Pois Jesus, com a sua plena bondade e misericórdia, ele tinha poder daquilo ali não acontecer com ele. Mas ele falou: Pai, que eu me faça o cálice. E a gente vê o que ele passou, dando sua vida em sacrifício, sem ter medo. Imagine você saber que você ia morrer na cruz por outra pessoa que só andava fazendo mal. Uma pessoa que não era santa, uma pessoa que não tinha santidade nenhuma, encarando o agrilhão da morte, tendo consigo sua vida tirada. Naquela época a morte de cruz era mais triste e mais dolorosa que tinham. Imagine, meus amados, pregar as mãos, ali o punho, furar com prego, furar os pés. E era uma morte
que os entendidos falavam que ela era uma morte, você via morrendo, você sentia a ânsia da morte, porque você não morria na hora. E aos poucos ali, perdendo a vida, bem de pouquinho. E Jesus deu sua vida. E agora vamos falar sobre a questão da santidade, da fé e da confiança. Lembro muito bem, teve muitos homens e mulheres na Bíblia que tiveram uma grande intimidade, viveram uma vida de santidade, mas muitos passaram, falharam. Na Bíblia vai relatar somente um homem que fez jus à vontade de Deus e não questionou. Era um homem que quando estava na tenda, ele conversava com Deus. Ele estava no altar, ele conversava com Deus. Ele estava no campo, ele conversava com Deus. E o interessante, Deus sempre respondia. Porque às vezes o altar não é só na igreja. Existem 3 altares. O primeiro, quando estamos em casa. O segundo, é quando estamos no trabalho, na rua, no comércio, na escola. E o terceiro, que é o altar de adoração, que é o templo, que é a igreja. Mas o altar principal é nós, nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Temos que ter o altar dentro de casa, para poder proclamar, anunciar e dizer o quanto Deus é bom em nossas vidas. O que Jesus fez por mim e por você. Às vezes murmuramos, por poucas coisas. Às vezes tem carne, a gente reclama, nossa, essa carne está muito gorda. Às vezes tem ovo, mas nossa, ovo de novo. Louva a Deus porque tu tem ovo, meu irmão. E muitos não têm, nem o básico do básico. Vemos em Moçambique, no Acre, as pessoas às vezes têm que comer farinha com água. Não é desfazendo. Jamais. Mas vemos a tristeza. Vemos as crianças no Acre, na África. Um dia um pastor meu testemunhou que levaram bala para as crianças. E são muitas crianças. E acabou a bala e jogaram o papel no chão. Uma criança engoliu o papel para sentir o gosto da bala. Aí vemos, irmãos, a pureza da criança. Vemos, ele não tem defesa, não tem nada para com o que se defender. Imagine um pai que ama o filho, ver ele padecendo, ver ele chorando e ele não ter a condição de, como muitos pais aqui têm condições de nos dar. Para quem é filho sabe, tudo que quer você pede ao seu pai, pai, quero comer isso. O pai vai lá, mas a mãe compra. Pai, quero comer aquilo. O pai vai lá e dá, mesmo depois de grande. Ai, mãe, meu sonho é fazer a faculdade. Pois a mãe trabalha lá, trabalha por dia, doa-se àquele filho, doa-se, sofre tudo. Faz tudo. Mas eu quero ver se a mãe e o pai pegaria seu filho, entregaria em morte de cruz. Daria, entregaria assim, tá aqui meu filho. Faça dele um cálice. Não faz, porque somos humanos. Muitas aqui mulheres têm sonho de ser grávidas, de ter filhos. Mas eu garanto, minha irmã, se tu engravidasse e Deus falasse ao teu ouvido, filha, Bruna, Ângela, Mariana, Thay, todas as meninas que estão aqui, você vai conceder o filho. E eu vou preparar um casamento, você vai ter um filho. Só que quando ele tiver 33 anos, dê ele sacrifício, dê ele para o mundo. Não daríamos, porque somos humanos. Nós poderíamos dar, mas com o coração com angústia, com mágoa, com tristeza. Não íamos dar de bom grado, alegres. E vendo a morte de Jesus, até a terra entrou em luto quando foi sacrificado. Vemos o quanto ele era amado. E resumindo, não tinha pecado, ele não veio do pecado. Pois Maria não teve relações íntimas com homem nenhum. Foi o Espírito Santo que concedeu, que gerou. Porque Deus toca, Deus fala, essa aqui vai fazer isso, faz. Deus tem poder. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Gênesis 1, 27, se não me falha a memória, 26, a Bíblia vai dizer, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Para ver como ele tem poder. Ele constrói o homem, dá vida com um sopro. Ele não precisou esperar alguém se acidentar para pegar um coração. Não precisou alguém tirar o olho para pôr o olho. Não precisou ninguém tirar o rim, os pulmões. Não precisou nada disso. Ele criou perfeito. Com apenas um sopro ali surgiu o coração, surgiu o rim, surgiu a artéria, surgiu o batimento cardíaco, surgiu pressão arterial, surgiu o cérebro, surgiu tudo. As mãos, os pés, surgiu o membro. É o que somos, membro de Jesus. É corpo, é templo, é santidade. É adorarmos quando estivermos tristes. É glorificarmos quando estivermos passando momentos bons e ruins. Porque é bom adorar a Deus quando estamos alegres, quando estamos vivendo bem, felizes. Tem o pão, tem tudo. Agora eu quero ver quando estamos passando pelo deserto, quando passamos pelo vale.
Que olhamos para um lado, meus irmãos, vemos osso. Olhamos para o outro, não tem ninguém. Não tem nenhuma pessoa para você falar com ela assim, ô meu irmão, quero um abraço. É tu e Deus. E tem momentos que Deus não abandona, mas Ele deixa nós refletirmos, pensarmos. E isso são coisas que cooperam para o bem daqueles que amam verdadeiramente a Deus, aqueles que se doam. E podem perceber quanto mais aquele que faz a obra, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que corre atrás de alma. Vemos a luta que encara, as situações, muitas pessoas viram a cara, muitas pessoas que você confiava ali, tinha uma grande confiança, simplesmente te abandona na hora que você está mais precisando. E aquela pessoa que você tirou do fundo do poço, que estava lá em situação que ninguém mais olhava para ela, mas você viu graça, falou assim, não, eu vou estender a mão. E bem na hora que tu tira ela do poço, ela simplesmente te puxa e te larga lá dentro. Te larga lá como largou Daniel, na cova com os leões. Mas Deus dá jejum, como estamos hoje. Deus faz consagração em nossa vida, porque o templo tem hora que temos que matar a carne e edificar o espírito. Senão não diria Mateus 26, verso 41. Vigiai e orais, para que não peques. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Arai deku mandarabadaço, decando lamainte caço. E falando deste homem, não poderia dizer Abraão. Esse homem, vou falar a verdade. Como eu quero conhecer ele. Quero chegar nele lá na glória e falar assim, Abraão, tu era crente mesmo, homem. Tu era crente mesmo. Vemos ali Gênesis 21, primeiro milagre, através da fé. Sara não poderia ter filhos, idade avançada, ele também. Era impossível. Mas ele conversou com o papai. Papai falou assim, você não precisa pegar outro filho, dá-lo como herdeiro, e nem os seus servos que serviam a ti. Mas eu concederei um filho. Sara não acreditou, né? E olha que interessante, né? Quando é do mundo, temos apelido Abraão e Sarai. Depois o Senhor falou Abraão e Sara, que é o nome que está no livro da vida. É o nome que o Senhor ponhou. E vendo ali o que passou, Sara concedeu Isaac. Isaac tem uma história interessante, né, meus irmãos? Também um homem reto, segundo a palavra, se casou com Rebeca. E o interessante, me vejo nele também uma questão. Ele perdeu a visão com a certa idade. Ele perdeu a visão. Ele enxergava como muitos aqui, eu mesmo, testemunho, enxergava. Mas às vezes Abraão enxergava a terra, não enxergava o céu. Isaac, perdoe. Isaac enxergava a terra, não o céu. É como eu, testemunhar aqui para os irmãos, vivia no lamaçal do pecado, vivia nas drogas, no álcool, vivia uma vida maluca, no meio do pecado, da lama. Só andava com maus pessoas. E vendo, os anos foi passando, papai foi trabalhando. Aonde, aos meus 19 anos, conheci a mãe da minha filha. E ali ocorreu, tivemos a minha filha, casamos ali, juntamos. E eu comecei a entender o verdadeiro amor. Aonde eu fui mudando, fui renunciando muita coisa. Larguei o cigarro. Com o tempo aconteceu essa questão minha visual. E Deus foi trabalhando detalhe por detalhe. E resumindo, quando minha filha nasceu, eu tinha feito a primeira cirurgia. Eu pude ali mesmo com a minha visão direita, com em torno ali de 60%, 70%, eu pude contemplar o rosto da minha filha. Branquinha, cabelinho pretinho quando ela nasceu, os olhos azuis. E ali minha vida mudou. Eu pensava muito nela, tudo que eu ia fazer. Falava, poxa, agora eu tenho um anjo para cuidar dentro de casa. Eu tenho uma filha. Preferia eu, mesmo sem visão, ter que correr atrás, trabalhar, mesmo sem poder. Mas não poderia deixar uma filha que eu tanto amo, que o Senhor me concedeu. E Deus foi trabalhando na minha vida. Em 2012 fiz a primeira cirurgia. Perdi em 2013 minha visão esquerda. Operei também em 2013 a direita e caiu para 14%. E foi aquela luta, meus irmãos. Muita coisa se passou. Em 2018, consegui uma cirurgia pelo SUS em outra cidade, achando que ia ter um bom resultado. Operei o primeiro dia, era muita alegria, estava vendo tudo. Eu falei assim, meu Deus, o médico me curou. Nem conhecia Deus, conhecia, ouvia falar. Sabe aquele católico não praticante? Era eu. Quando dava certo, eu ia tudo. Mas eu tinha vontade de ir, mas às vezes desanimava. Não me sentia uma verdadeira vontade, sabe? Via muita coisa e até acreditava. Idolatrava outros deuses, como ali em Salmo 115. Idolatrava outros deuses que não tinha vida e achava que eles iam me ajudar. Quantas vezes eu ajoelhava e falava assim, não, ela vai me curar. Ah, ela é intercessora dos olhos. Como somos cegos espiritualmente. E foi se passando os anos, 2018, perdi minha visão. Caiu para o tanto que eu tenho hoje. Aí eu falei, meu Deus, minha vida parou. Minha vida acabou, agora é só esperar mesmo. Só pedir uma coisa, a morte. E murmurava muito, reclamava com Deus. Falava, o que eu fiz pro Senhor? Quantas e quantas noites eu falava, o que eu fiz pro Senhor?
Aí no dia 4 de dezembro de 2018, a mãe da minha filha já vinha desde agosto falando, eu vou largar, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E aquilo eu implorava, falava, não, não faz isso não. Acreditando que ela ia ser meu alicerce, acreditando que sem ela eu não viveria. Já tinha perdido a visão, já tinha ela e minha filha, e zelando pela integridade da minha filha, uma criança de 6 anos. E no dia 4 de dezembro decidi pôr um basta, sabe? Chega um momento que tudo na vida a gente tem que pôr um basta. Meus pais vieram, meus pais moravam na fazenda nessa época, e ela morava no sítio. E falei com ela a realidade, falei, daqui pra frente você vive a tua vida, eu vivo a minha. E aí foi muitas coisas levantou contra mim, eu me senti envergonhado. Ela fez como Judas, beijou no rosto, mas depois entregou para aqueles homens. E vi Deus trabalhando, passando os anos. Já conheci um pouco do evangelho na congregação cristã, mas era aquela pessoa teimosa. Foi passando os anos, papai falou assim, peraí, eu vou apertar mais. 2020, conheci um fazendeiro, e através desse fazendeiro me falou de um médico. Em Assis, fui nesse médico particular, ficava em 20 mil reais a cirurgia. Uma pessoa humilde, simples, falei, vou correr atrás. E através dessa cirurgia que eu conheci o evangelho, através dessa cirurgia, que foi que meus primos de Mirante, assembleanos, eu fiz um vídeo, pedi ajuda, né? Deus preparou um bezerro, uma bezerra, uma novilha, preparou carneiro para fazer 2 rifas, e ali começou aquela luta para me vender. Mesmo eu não sendo cristão, não servindo a Deus, Deus já começou a trabalhar ali só para me entender o milagre dele. As pessoas da rádio, eu tinha muitos amigos na rádio, e aí divulguei minha rifa, espalhei para os 4 cantos da minha região aqui. E meus primos entraram em contato comigo, pegaram meu contato pelo Face, pelo rapaz que anunciou, e ali fizemos amizade. E aí foi se sucedendo as coisas. Com 3 meses, meus amados, a rifa vendi, concluindo 3 meses exato, tava com 23 mil reais na minha conta. Ali, 23 mil reais. É uma quantia super grande. Vamos pôr, para quem não tinha nada, para ganhar 23 mil reais é algo que é só Deus. Dia 2 de fevereiro, fiz a cirurgia. O médico gastou 5 horas operando. E resumindo, ele cobrou no final de tudo. E 20 mil reais era sem a mão de obra dele, sem o trabalho dele. Que só o óleo que era implantado no olho é caríssimo. Que foi posto um óleo no meu olho de silicone permanente, ele vem dos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. É um óleo que não precisa se remover, porque ele, com os anos ele regenera com a carne. E operou, gastou 5 horas de cirurgia, quase. Começamos 8, foi até meio-dia, quase 1 hora da tarde. E quando ele terminou, ele falou assim, Gilberto, foi excelente a cirurgia. Refez todo o fundo do meu olho, reimplantou a retina, tudo. E aí ele deu esperança, falou de 5 a 30% volta. E eu esperei, todo ansioso. Foi indo, foi se passando os meses, 3 meses. E do mesmo jeito, sabe? Foi que eu fui pra cidade onde meus primos moram. Sempre respeitei o evangelho, sempre, todas as igrejas que eu ia. Até engraçado, mesmo eu não sendo cristão. Eu usava calça social, gravata e camisa manga longa. Todo lugar que eu ia assim, igreja evangélica. E aí, peguei minha mala, arrumei, fui pros meus primos. Já fiz o álbum que esse cara admirado. Arrumei o carburador de uma moto, sem ver. Esse cara maravilhado. Falei assim, não pode. E aí conheci o ministério que eu tô até hoje, Assembleia de Deus. Pastor pregando, aí comecei a gostar, né? Vi lá tocando violão. Falei, parece que aqui é diferente. E aquela curiosidade, porque muda. Normalmente as Assembleias de Deus, para quem não conhece, os irmãos, quando vamos orar, ponhamos o cotovelo no banco, no assento e viramos de costa para orar. É a liturgia da Assembleia de Deus. A maioria das Assembleias de Deus acontece muito isso. E ali, aquela curiosidade, aí teve a Santa Ceia, uns dias depois. E eu peguei, o pastor fez um apelo no primeiro dia. Né? Deu vontade de ir, mas o coração trancou. Eu falei, não vou não. Aí fui embora com meus primos, sabe, maravilhado. Minha prima ainda falou para mim, filho, não toma nenhuma decisão precipitada. Não faça isso. E aí foi se passando os dias, ia pros cultos. Fiquei lá quase 30 dias com eles. Aprendi muito. E aí todo culto que tinha era impressionante. O pastor fazia mais apelo. Meio pronto. Será que esse pastor não vai fazer mais esse apelo, não? Passou bem no último dia. Que eu tava lá, que era um culto de ensino, uma quarta-feira. O pastor pregou o Apocalipse sobre as igrejas da Ásia. E ali, eu lembro muito bem, pregou tudo, acabou o culto. E aí fui embora, né? E eu, no dia 20 de junho do mês 6, ia voltar pra casa, pro sítio. Seria um domingo. No sábado, meus primos falaram, vamos fazer um churrasco, que o primo vai embora. Fizemos de churrasco lá, tudo. No horário do almoço, foi um irmão lá, muito amigo nosso, que teve muita participação na questão do meu batismo. E aí pegou, na hora do almoço, eles conversando lá, põe nos pratos lá, e assim, seus irmãos, não vai orar, não? Aí esse irmão, muito brincadeira, falou assim, rapaz, o irmão Gilberto é mais crente que nós aqui. Meio que na brincadeira, orando. E ali tá. Deu o horário das 3 horas da tarde, mais ou menos 4 horas. Fui arrumar minha roupa, tal, no quarto. Triste. Eu vou embora, eu não vou aceitar esse Jesus que eles tanto falam. Triste, irmão. Minha prima lá fora ouvindo o louvor.
tal. Já tinha ouvido Adão Santos ministrando nesse mesmo dia, de manhã, falando, sal da terra e luz do mundo. E eu vi ele falar assim, do mesmo jeito que Deus fez comigo. Que ele pedia cura, Deus falou assim, não vou dar. Se eu te der, você não é sal, meu e nem luz. Você dá sede nas pessoas, então eu vou fazer da mesma forma como eu fiz contigo, Adão Santos. Vou fazer na vida de outra pessoa que tá ouvindo. Eu falei, pronto, esse homem não me conhece, como ele tá falando comigo? Será que é comigo esse negócio? E fiquei com aquele negócio remoendo dentro do coração. Minha prima tava ouvindo um louvor lá, Deus tocou no coração. Na hora que eu saio do quarto, ela chegou bem na cozinha e pá, parou eu. Tomada em mistério. Ai, de comandarabadacanda, labaçu decai. Falando, filho, quer aceitar Jesus? Eu não pensei em nada, simplesmente sim, só sim. Não tinha mais nada o que eu falar, e não só mais nada, gelei. Ela correu, chamou o esposo dela, o filho dela, e ali eles oraram, senti um alívio, em meio às lágrimas, sabe? Senti uma experiência diferente, algo diferente. Falei, o que é isso? Sabe quando você já sente mansidão? Eu era estressado, nervoso, como eu já testemunhei com algumas pessoas aqui. Encarei a autoridade. Mas ali papai quebrou, como Pedro. Bateu arrependimento. Vocês estão começando a entender. Bateu arrependimento, tudo que eu fiz. E foi se passando os dias. Meu primo pegou-lhe. Aceitei Jesus. Não falei nada para meus pais católicos. Esperei o momento certo. Vim como se nada tivesse acontecido. Fiquei na minha, quietinho, só esperando. Aí passou-se os dias, eles me ligaram. Ah, primo, seria bacana vir em setembro. Setembro não deu certo. Aí falaram, outubro. Aí eu peguei em outubro, ali perto de novembro, falei com meus pais. Aceitei Jesus e tal, vou ser evangélico, quero seguir a Deus. Eles não tem problema não, a sua vontade nós não vai te impedir. E ali, só que eles não foram, sabe, no meu batismo. Mas Deus sabe de tudo. Aí meus primos falaram, vamos deixar então pro finalzinho de outubro. Vieram, me buscaram. Irmãos, impressionante, chuva. A semana todinha de outubro de 2021, chuva. Mas que obra, meu Deus. E eu comecei a falar assim, eu acho que não é pra me batizar. Olha como é que o inimigo é. Eu acho que não é pra me batizar nas águas, não. Deus não quer, não. Olha só como que o inimigo alimenta a mente da gente. Não é pra mim me batizar, não, porque esse negócio é estranho. Passou na primeira semana de novembro, dormi. E eu pedindo pra Deus usar alguém. Eles falavam muito de irmão entregar profecia. E eu falando que Deus usa uma pessoa que fala. Que você apareceu a mesma coisa da pessoa. Dormir, irmãos, quando eu dormi, eu vi em sonho um rio cristalino, a filha do meu primo e um irmão, um senhor de cabeça branca, tomado pelo poder de Deus, falando comigo. Aí eu acordei assim meio assustado, só que não comentei com ninguém. Eu falei, agora eu entendi, o senhor tá nesse negócio. Passou-se os dias, a semana. Na sexta-feira, todos lembram muito bem do acidente da Marília Mendonça. E bem na sexta-feira, olha que obra. Na sexta-feira, na quinta para sexta, o sobrinho desse primo meu, filho do irmão dele, faleceu, jovem. Fomos no velório dia 5, vendo ali o velório dele. E ali eu meditando, sabe? Eu pensando comigo quietinho, eu falei assim, com certeza, de novo não dá certo de eu me batizar, porque... E o pastor tinha comentado, ao final de semana a gente vai marcar o batismo do irmão Gilberto, nós vamos batizar ele. E aí fomos, aí recebo a notícia da Marília Mendonça. E aí nós, como eu estava conhecendo, ficamos meio tristes, né? Ficamos meio tristes por quê? É um ser humano, né? Vendo ali a morte dela ali, mas eu falei assim, poxa, ela estava no mundo. Aí é onde eu meditei muito, ela estava no mundo. Agora só Deus e ela. Não tem como nós falarmos. E uma morte triste, trágica. No dia 6 de manhã, se arrumamos. Do jeitinho que eu sonhei. Não foi em tanque, mas foi no rio lindo. Rio Paranapanema. Olha o nome que lindo. E detalhe, não fui batizado no estado de São Paulo nas águas. Cruzei o Paraná. E tô lá, teve 2 louvores. Alvo mais que a neve. Aí teve aquela outra. Sangue por Carmesim, não vou lembrar essa letra. Mas, eu não vou lembrar. Sangue de Carmesim, eu não vou lembrar. E ali louvou esses 2 hinos da harpa. Fui pras águas, meus irmãos. Pastor, tava mais irmão do lado. E ali, quando eu desci as águas, meus irmãos, e fui pra beira, entre a água e o seco, Deus tomou esse irmão do mesmo jeito no sonho, do mesmo, até a língua. Deus usou ele de uma forma, irmãos. E eu chorei. E a minha prima olhou, minha prima falou, vai ser batizado. Chorei, que chega a soluçar. Aquele choro, sabe aquele choro não de gritar, mas aquele choro de deprimido, lembrando de tudo, de arrependimento. E ali foi aquele encontro e vai. E aí fui embora. E comecei a pensar muito. Assim, concluiu. Mas eu não entendia por que a minha prima, filha dos meus primos, estava no sonho.
Mas tudo bem, senhor. Foi aparecer o irmão, o senhor mostrou, eu já entendi. Mas e minha prima precisou 1 ano. Me batizei nas águas, depois de batizado nas águas. O senhor, dia 31 de julho, um dia antes do meu aniversário. Um dia antes do mesmo aniversário. Fiquei 21 dias de jejum, com outro propósito, no mês 7. Fiz do dia 1 ao dia 21. Jejum mesmo, meus irmãos. Das 9 da noite até meio-dia, 1 hora da tarde do outro dia. Sem água, sem comida, sem nada. Só buscando a Deus. Orava meia-noite, 6 horas da manhã e meio-dia entregava. E aí, teve o congresso, onde Jesus, pela infinita misericórdia, batizou. E ali minha mente começou a se abrir. E esse irmão pegou e falou um dia para mim, no começo da minha caminhada. Falou assim: irmão, sabe a parábola da semente? A parábola das 3 terras férteis, onde tinha pedregal e os espinhos, e na beira do caminho. Veja que a semente caiu em terra boa. Você vai produzir muitos frutos. Até eu brincava muito quando ele falava assim: você é diferente. Aí eu falei: senhor irmão, se o irmão falasse que eu era feio, estranho, tudo bem, mas diferente, o irmão judiou de mim. Falou assim: irmão, tô falando sério, que eu brinco até hoje, brinco muito com ele. Um grande homem de Deus, 40 anos de evangelho. Um homem que quando ele ajoelha, meus irmãos, ele fala em Deus com mistério, tem uma intimidade muito grande com Deus. E Deus, na boca dele, falou assim, que eu estaria envolvido no meio de muita gente, e meu nome seria conhecido nos 4 cantos. E já tá. Meu nome se conhece em Santa Catarina, meu nome se conhece no Rio de Janeiro, meu nome se conhece em São Paulo, meu nome se conhece no Paraná, meu nome se conhece no Acre, meu nome se conhece nos Estados Unidos, meu nome se conhece na Irlanda, meu nome se conhece na Europa. E se cumpriu o que Deus fez. Profecia de voar de avião se cumpriu. Profecia de pregar para pessoas de outros lugares já se cumpriu e está se cumprindo cada vez mais. Mas tudo há um tempo determinado. E vendo agora, vou voltar no texto bíblico, contei um pouco da minha história. Abraão, ali no versículo 1, que Gênesis capítulo 22, versículo 1. O Senhor, ali pondo Abraão à prova, falou fortemente com ele. Versículo 1. Deus falou para ele: Abraão, pega o teu filho, vai à terra de Moriá, e entrega ele no holocausto, no monte onde eu lhe hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão, pegou o mancebo, aguardou os seus 2 moços, pegou o animal e partiu para a terra que Deus o mandou. No terceiro dia, Abraão levantou e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, que eu e o mancebo iremos ao local para adorar. Tomou Abraão, pegou o filho, seu cutelo, e pôs. 7:1 Então disse Isaque a Abraão: seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E Isaque o fogo e a lenha. Isaac perguntou ao povo seu pai: pai, mas cadê o cordeiro? Já estava o fogo, o madeiro e o holocausto. Abraão já tinha montado o altar ali para ele. Respondeu Abraão: Deus tragará para si o cordeiro para o holocausto. Chegaram no lugar. Olha que interessante. No altar do holocausto pôs em ordem a lenha, pegou, arrumou bem arrumadinho, porque altar não é lugar de bagunça. Altar é um lugar que só sobe em santidade. Onde tem pecado, a glória de Deus não permanece. Estendendo. E ali, seu filho amarrou sobre as madeiras e pegou ali a faca para sacrificá-lo. Ia tirando a vida do seu filho quando o anjo do Senhor disse a ele: Abraão, Abraão. Abraão disse: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão ao mancebo, pois eu vejo a tua santidade, a tua dignidade, a tua honra, porque dando um filho que era único, que não poderia a esposa ter por causa da idade estéril, ponhando ali, dando a vida em sacrifício. Porque se o anjo do Senhor não fala, meus irmãos, seria trágico. Imagina o que aquele homem Abraão não sentiu com a faca. Não sei se naquela época era uma faca, se era um objeto pontiagudo, apontando para o filho. Imagina a dor. Ia derramar um sangue de um anjo, uma criança. E a inocência do filho falando pro pai: ô pai, mas cadê o animal de sacrifício? Imagina você responder. Não sei se ele respondeu em voz bargada, pensando em chorar, mas vai só ele e Deus ali naquele momento, pensando, né? E não falou nada para ninguém. Interessante que ele não falou nada para sua esposa. Simplesmente ele catou a criança e falou. Imagina para uma mãe e o marido falar assim: ei, mulher, eu vou levar o filho ali no
no holocausto ali que Deus montou, e pô, vou matar ele, vou tirar a vida dele. Imagina que a mulher falar pra ele, você tá louco? Meu filho não. Imagina, irmã, a contenda que não ia causar, meus irmãos, nessa família. Já pararam e pensou? O marido chegar pra esposa e falar assim, ei, esposa, princesa, sabe, vou dar um rolê aí, como a molecada já fala, vou dar um rolê aí com meu filhão, vou lá na praça lá do centro lá e vou pôr em cima lá do pilar lá e vou matar ele, nos tempos que estamos vivendo hoje. Vocês imaginam? Tô falando em tirar a vida com amor, não com muito que acontece no mundo de hoje, que os pais pegam e tem briga, contenda, e ali por meio da ira, acontece o pai tirando a vida do filho, o filho tirando a vida do pai, mas eu tô falando de amor. Você pegar o filho com a maior inocência, aquela criança de aí seus 6, 7 anos, tão bonitinho assim, sem você levar ele lá, vamos ali, filho. E a criança nem sabendo que estava prestes ao Senhor matá-lo. E veja, se fosse nos tempos de hoje, um pai fizesse isso com o filho, mesmo que não aconteceu, imagina a revolta desse filho contra o pai, sabendo, poxa, meu pai me amarrou em cima do holocausto para tirar minha vida. Imagina a revolta que ele ficaria com essa situação. Imagina a tristeza. Ele não queria nem olhar para a cara do pai. Se fosse o tempo de hoje, o pai fizesse isso. Mas olha como a pureza, a santidade gera. A santidade gera fruto. Vemos Abraão, depois Isaac, Jacó, e foi se sucedendo Moisés e outros intercessores. Outros homens que vieram. Mas o interessante, quando Abraão tira a criança, porém, tem que ter algo para sacrifício. Tem que ter sangue. Naquela época, tem que ter sangue derramado. Naquela época não tinha questão de joelharmos e falarmos com Deus, Deus perdoar nossos pecados. Quando falava em holocausto, meus irmãos, tinha que derramar sangue. Naquela época eles acreditavam no sumo sacerdote, acreditavam ali que tinham que dar algo precioso. Seria um animal, um bezerro sadio, uma ovelha. Dependesse o pecado, às vezes seria uma pomba, passarinho, seria o cordeiro, seria um bezerro cevado, mas teria algo para ser derramado, o sangue. Que achavam que aquilo ali era santificado, achavam que aquilo ali Jesus perdoaria, Deus perdoaria. E foi chegando tal modo, foi passando, Deus viu que a humanidade não tinha jeito. Tentou todas as formas. Tentou do início. Adão e Eva pecaram. Tentou Noé, não deu certo de novo. Tentou Abraão, de novo. Tentou ver Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Saul, Daniel e muitos homens da Bíblia que eu não vou citar porque muitos sabem. Mas só um. Como Mateus 26 diz, como Lucas 23 diz, que veio. Veio como simbolizando, como testificando. Um homem que despediu da sua glória. Ele tinha poder de enviar legiões de anjos para proteger. Ele não precisava de remédio, não precisava de bisturi. Apenas uma palavra. Vai em paz. A tua fé te sarou. Como curou o homem do tanque de Betesda. Como curou a moça do fluxo de sangue. Como ressuscitou aquela filha de Lázaro, que ele falava Tabata, menina. Como ele expulsou aquele homem, o gadareno, endemoniado, somente com uma palavra. Mas Jesus nunca deixava ninguém glorificar ele. Chegavam nele e falavam, ei, você que é o mestre, é Deus. Assim diz. Assim tu diz, saia. E saía. Quantos milagres. Bartimeu clamou, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus, aqueles homens mandando ele calar a boca, seu cego, fica quieto, cego gritão. E ele aí que ele gritava mesmo, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E vemos, naquela época, existia. Se você não tivesse saúde, você não trabalharia, você não viveria. Tinha que pedir esmola. Hoje existe, irmãos, BPC, existe faculdade, existe curso, existe várias políticas públicas. Existe assistência social, existe CRAS, existe leis em proteção à pessoa com deficiência. Temos direito a benefícios, só que também temos direito de servir a sociedade, servir a humanidade, servir as pessoas. Não vivemos somente esperando algo do céu. Do céu vem chuva e a glória de Deus. Do céu tem santidade, porque aqui somos forasteiros, então temos que deixar o ID, deixar um legado, deixar o nome do Senhor ser glorificado primeiramente, para quando hoje, amanhã, passar a falar assim, olha, a irmã Bruna é uma mulher de Deus, a irmã Ângela é mulher de Deus, os irmãos que estão aqui são pessoas de Deus. Nossa,
como aquela pessoa é diferente, ela é de Deus, ela fala diferente. Porque quando estamos com Deus, voltando lá em Pedro, por mais que ele falava não, mas a voz entrega. Quando tu é Galileu, tu serve a Deus, não adianta, meus irmãos. Quando é justo, pode tentar falar em gíria, mas o Espírito Santo testifica. O brilho dele testifica. A pessoa olha e fala, não. Pergunta, a primeira coisa que a pessoa pergunta, fala assim, você é evangélico? Normalmente eu falo, sou servo de Deus. Ah, você é crente? Crente até o diabo é. Porque ele viveu com Deus. Ele tinha toda oportunidade. É escolha. Mas ele queria dominar mais que Deus e acabou Deus ordenando. Tira ele daqui que não é meu lugar, porque Deus gosta de santidade. Por isso que altar tem que ter santidade. E quem é, não tem quem tira. Desde o ventre da mãe. A palavra diz, desde o ventre de sua mãe te chamei para que venha ser profeta. A palavra de Deus vai dizer também em João 15, se não me falha a memória, 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que venha e designa e produza bons frutos, porque ele não mente. Aqueles que confiam, Salmo 118, verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Aquele que busca, como a irmã Ângela falou, em Salmos 84, se não me falha a memória, verso 10. Um dia dentro de tua extra vale mais do que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia dentro da casa vale mais do que 1000 lugares. Mas resumindo, não precisamos estar somente no templo em adoração. A adoração começa dentro de casa. A adoração que nós estamos fazendo aqui hoje é glorificando, é falando do amor de Deus. Quando queremos falar da palavra de Deus, seja via online, seja pessoalmente, mas temos que aproveitar essas oportunidades. Marcos 16 vai dizer, ide por todo mundo pregai o evangelho, até os confins da terra. Todo aquele que crer, for batizado, será salvo. Mas o que não crê será condenado e será lançado pela eternidade do fogo eterno. Pensem bem. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito pela vida eterna está em Cristo Jesus. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus é amor, mas é justiça. Deus é alfa, mas é ômega. Deus é advogado, mas também é justo. Na terra tivemos Jesus como nosso advogado, Deus como nosso advogado. Mas quando nosso fôlego se encerrar nessa terra, aí estaremos lá ele como juiz. Lá não tem esse negócio de amiguinho. É sim, sim, não, não. Ou é quente ou é frio. Não existe morno, nem médio. Ou é ou não é. Ou é céu ou é treva. Ou é paz ou é guerra. Ou é luta ou é derrota. Ou é mansidão ou é estresse. Lá não existe. Não existe divisão. Ou é ou é. Santo é santo, santo é pronto. Quem não é santo, não fica. Quem tem santidade não fica. Aqui na terra temos oportunidade. Pecamos, confessamos o nosso pecado. Senão não falaria Tiago 5,16. Confessai-vos os pecados uns aos outros. Confessai-vos os pecados uns aos outros. Orai para que sares, pois a oração pelo justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Só que vemos. Há momentos que temos que ter ali Mateus 6,33. Fechai a porta do quarto e orai. E buscai a mim, porque eu responderei. Mateus 6,6, perdoem pelo erro. 6,33 vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus e as suas demais justiças. E o resto vos acrescentarão. O Senhor acrescenta quando oramos, quando buscamos. Porque sabemos que Jesus sofreu. Irmãos, estou sentindo a graça, vendo ali Jesus na cruz, com aqueles 2 ladrões, ali falando, Pai, perdoa, não sabe o que faz. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem. E um outro ainda fala assim, o Deus tal. Olha como Deus faz. O que estava do lado um dos homens falou assim, Senhor, repreendeu o amigo, não sei se se conhecia, mas repreendeu ele, falou, Pai, esse daí é o mestre, é o Rabi, é o Nissim, é o Jesus Nazareno. Imagina, filho de Deus, puro, você vir falar isso. E ele fala, Senhor, lembrai de mim quando chegar lá. E Jesus respondeu, sim, pois quem faz jus ao nome dele, ele vai lembrar naquele grande dia. Por mais que somos falhos, errantes, somos frutos do pecado. Já nascemos com isso em nosso sangue. Não existe ninguém totalmente santo. Pecamos todos os dias, irmão. Todos os dias. Por mínimo que seja, mas pecamos. Porque já nascemos com isso. Mas não podemos confundir santidade com a pessoa ser emocionada demais. A pessoa ser fanática. Essa palavra que eu queria dizer. Fanatismo não combina com santidade. Esse negócio de muita pessoa falar assim, não, minha igreja salva, não sei o que, você vai pro inferno. Ei,
isso já é um vício, já é algo que Deus não agrada. A pessoa ser fanático demais. Tudo tem que ter equilíbrio. Existe o jugo leve e o fardo suave. Fardo leve, jugo suave. Existe a diferença, tem que ser jugo igual. Temos que viver o evangelho? Sim. Mas também temos que estar no meio das pessoas, no meio da comunidade. Viver em escola, faculdades, empresas, comércio. Como Jesus andava no meio das crianças, das viúvas, dos pobres, carentes. Está lá, mesmo que não temos condições financeiras. Mas às vezes um abraço, um aperto de mão, você muda uma vida. Porque o abraço, a irmã Joyce um dia falou realmente, às vezes um abraço você liberta uma pessoa. Às vezes com a palavra, às vezes você não prega nada. Se falar, não prego, não gosto. Só de você falar paz do Senhor. Porque a paz, ela invade o coração. Por isso que falamos a paz do Senhor. Que Jesus falou para os seus discípulos, chega e dê a paz. Se vos concedereis, retornará. Se não, a tua parte você fez. Igual muitos irmãos, você fala a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Irmãos, ninguém tem culpa do problema da pessoa. Só que é ela e Deus, não podemos julgar. Mateus 7:1. Não julgueis para não ser julgado. Temos que orar para essas pessoas que não estão totalmente libertas. Que vivem mal-humorada, vivem reclamando da vida. Qualquer coisinha que passa. Vamos parar com a igreja? Que não sei o quê? Que o pastor falou isso. Ei, você vai pra igreja ver a Cristo ou vai ver o homem? Vai ver aquele pastor lá que você... Nossa, esse cara, nossa, ele é o cara. Prega muito. Ixi, homem de Deus. Eita, canela de fogo. Esse é do Pentecoste. Ou você vai lá, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu já estou cultuando o Senhor desde dentro da minha casa, adorando ao Senhor. Nesta noite eu quero aqui, Senhor, prestar um culto racional de adoração ao Senhor. Receba, Pai, nas narinas do Senhor como um cheiro perfeito e agradável. Quando fazemos isso, Salmos 40 no final fala assim, Deus se inclina do trono da glória. E outra coisa interessante, quando Deus quer descer, Ele desce com o trono. Porque o trono é santidade. Deus não se despede do seu trono. Por isso que existe o altar. Porque o altar é o lugar onde sobe santidade, onde pronuncia as coisas de Deus, onde se fala do amor, onde se prega o que vive o amor, onde que você, quando vê um irmão triste, você se doa, você pergunta para ele, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Às vezes uma coisa mínima, você pode ver um irmão se perdendo, às vezes o irmão some, temos por mais que obrigação, irmãos, ligar para ele, mandar mensagem, ou ir atrás se mora perto. Esse é o verdadeiro comunhão. Salmo 133 diz, quão bom e suave os irmãos estejam em união. Essa união, não somente dentro da igreja, não viver algo dentro da igreja e lá fora, não ser o que vive dentro da igreja. Porque muitos crentes, irmãos, pasmem os senhores e as senhoras, irmãos. Muitos crentes na rua, tu dá a paz do Senhor e se esconde, sabe? Corre. Aí porque vergonha. E às vezes tá lá conversando com as pessoas, já aconteceu situações de pessoas que eu conheço, já ouvi, me contaram. Chegou os irmãos, essa pessoa estava na roda de amigos ali. Aí o irmão chegou, ô varão, paz do Senhor. Aí a pessoa me ensinou as paz, Senhor. As pessoas, nossa, fulano, você é crente? A pessoa sim. Nossa, não sabia não. Você era crente não? Nem parece. É isso que falamos, irmãos. É não ter vergonha. Eu não tô nem aí. Às vezes eu tô na rua lá louvando e tô lá... Glória, glória, glória. Daqui a pouco papai me visita e eu tô lá em mistério. Que me chame de louco. Não tô nem aí. Meu negócio é com Deus. Só sabe quem vive. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, que alegria. É porque Jesus me ama. É porque eu tenho comigo o Santo Espírito. Por isso que eu tô feliz. Porque grandes coisas Ele fez e faz. E Ele é em minha vida. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele vai continuar sendo Deus. Eu não me importo. Eu quero viver os sonhos dEle. Os sonhos de Deus, não o meu. Porque o meu não prevalece. Quantas vezes já me frustrei, querendo viver meu sonho, pedindo. E Deus quieto. Esse dia Deus falou, através do culto fúnebre, que nós estávamos. Não. As coisas não é do jeito que queremos. E aquilo ali, Deus falou para mim, eu queria uma confirmação. E às vezes criamos expectativas aonde não temos. Criamos algo onde não é para ser. E às vezes pensamos que é aquilo, coisa da nossa cabeça e não é. E Ele falou claramente, não. As coisas não é do jeito que quero. Meu ego, não. É do jeito de Deus. Só que quando Ele fala que Ele vai fazer, é do jeito perfeito, é do jeito agradável, é do jeito gostoso, é de um jeito eterno. Não é de qualquer jeito. Deus não quer que vivemos momentaneamente. Deus quer que vivemos todos os dias na presença dEle. Porque Ele sabe
o que pôr na nossa vida, se vamos permanecer na presença dele ou não. Se eu não tivesse perdido a visão, irmãos, provavelmente eu não estaria mais nem aqui. Quantas e quantas vezes o Senhor fechou minha sepultura? Quantas coisas que eu fiz, mas ele, pela misericórdia, ele me alcançou. Ele teve misericórdia, me pôs vestes novas, me lavou com sangue precioso. Estamos aqui, podendo falar da palavra, da glória, da unção, da autoridade e sermos representantes dele, sermos vasos, como a Bíblia diz. O vaso, antigamente, usavam muita questão de falar de cera. Quando o vaso trincava, eles passavam cera. Aí falava assim, sem cera. Será que muitos estão, vaso inteiro está trincado e está cobrindo com cera? Mas quando as pessoas iam, pegavam o vaso, via que estava trincado e já não se agradavam. Só se agradavam daquele vaso. Jeremias 18, que papai apanhava a mão. Apertava. Só que o vaso, para ser bom, tem que ser um barro bem apertado. Tem que passar no aperto mesmo. Deus tem que quebrar todinho. Tem horas que Deus tem que quebrar pedaço por pedaço. Porque quando ele constitui um vaso, ele levanta um vaso de honra. Interessante. O vaso, para ele ser um vaso bom, ele tem que ter uma temperatura muito grande de fogo. Por que não fomos feitos de prata, de ouro? Perguntem-se a si mesmo por quê. Porque, irmãos, barro é a matéria mais resistente que tem quando tem fogo. Ele suporta qualquer tipo de temperatura. Ele não se dissolve. O ouro, ele derrete. A prata também não suporta. Depende da temperatura, ela não aguenta. Por mais que seja um metal resistente. Imagina se fôssemos de ouro. Os ladrões queriam arrancar um dedo, um braço, uma perna, uma orelha. Mas não, Deus fez de barro. Para lembrarmos que somos perante a presença dele, pequenos, somos pó, somos areia, bem pequenininho. Mas vivemos sonhos como olhamos para as estrelas. E cremos que através de nossas vidas como na estrela, se o Senhor não voltar, que ele vai voltar, muitas vidas serão geradas através de nossas vidas. Muitas almas através de nossas vidas, seja no trabalho, seja na escola. Muitas será uma geração nova. Só que temos que lutar enquanto temos oportunidade e tempo. Porque em muitos países, se tu fala de Deus, tu morre. Até um dia eu comentei com o irmão, falando da questão de se no Brasil surgir essa lei. Eu falei assim, meu irmão, se for para mim trocar a palavra de Deus para viver o mundo, eu entrego minha vida. Ah, vai morrer? Morro. Mas eu não vou correr da palavra de Deus. Eu não vou correr do chamado. Porque eu sei que aquele que permanecer até o fim, cumpriu o ID, não importa a forma que partimos aqui da terra. Porque cada um de nós tem uma sina. Às vezes vemos, morreu de acidente, mas tinha que acontecer. Estava no livro da vida. Todos nós nascemos, está escrito, nascerás tal dia, viverá tal dia, passará por isso. E quando chegar a hora, partirá. Não é castigo de Deus, é a vontade dele. Como aconteceu no velório da irmã, que até testemunhei o filho dela. Deus falou, vou recolher. Não há problema na família. Uma mulher que servia a Deus, mas Deus quer levar os dele. Ele não quer deixar ninguém sofrendo. Como Jesus. Jesus viveu até os 33 anos. Mas a palavra se cumpriu, foi novo. Quando alguém morre nessa idade, 33 anos, falamos, nossa, tão jovem. Mas quando Deus é ciumento, Deus tem medo de perder. Deus tem medo de ver aquela pessoa sofrendo e não suportar e desistir. Deus quer que partimos com Ele, para estarmos com Ele, nos braços dEle, vivendo a santidade com Ele, podendo apreciar, quando chegar o grande arrebatamento, estarmos nas mansões celestiais, vivendo bom e agradável perfume, e podendo abraçar nossos anciões, e poder ali Jesus, nos servirmos a ceia, poder Jesus ali contemplarmos, olharmos para Ele e agradecer a Deus. Ali não vai ter negócio de irmão ficar olhando para irmão, não. Ali é santo, 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 santo. Ficaremos com Ele até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar e levar a igreja lavada, redimida, pura e santa, estaremos preparados. Que vemos, encerrando aqui a conclusão, quando o filho de Abraão, Isaac, perguntou, aconteceu tudo aquilo, Deus preparou um cordeiro ali enroscado, com os pezinhos para ver. Até no começo da história, Jesus nem existia, mas Deus já falou, dou o meu cordeiro, meu filho único, em sacrifício, pela vida daqueles que são e não são, porque Deus deu ali um símbolo, o cordeiro, e simbolizando Jesus. Por isso que quando Jesus partiu ali para a morte de cruz, foi como um cordeiro, não teve reação. Mas após o terceiro dia, ressuscitou, foi às trevas onde estava o tentador com seus anjos. Falou, ei, vem cá, rapaz, me dá a chave, vai. E trancou Satanás e seus anjos. E pegou e ressuscitou o terceiro dia. E agora ressuscitou como leão da tribo de Judá.
ressuscitando, se despediu da tua glória e voltou, ressuscitou. E pegou e falou aos seus discípulos, voltei. Imagina o temor de Pedro quando se arrependeu. Quando viu Jesus e lembrou-se ao terceiro dia. Imagina a conversão daquele homem que vivia com Jesus, tinha tudo com Jesus. E vendo Jesus ali pescando, irmãos, imagina a vergonha. Parou de pregar e foi lá viver uma vida de lazer, de prazer. Ali, como muitos vivemos, nós aí deixamos Jesus para viver festas, renunciar as coisas de Deus. E Pedro ali viu e Jesus falou assim, eu irei, mas deixarei aqui com vocês o meu Santo Espírito e voltarei para buscar. Porque antes eles tinham Jesus para se sacrificar, no monte ali, orar, jejuar. Mas a partir daquele momento, se rasgou o véu do templo, de cima a baixo, sendo que a terra entrou num momento de luto, de tristeza. Porque a terra bebeu o sangue do Filho de Deus, do justo justiceiro, do príncipe da paz, do rei da glória, do divino, aquele que foi, é e há de vir. Estamos esperando ansiosamente o santo do santo, aquele que nos deu o direito de podermos usar um dia a coroa da vida eterna, usando a coroa de espinho, nos deu o livre acesso de entrarmos na presença de Deus a partir do momento onde estivemos, andando, joelhado, deitado, não importa. Falamos com ele pensamento e ele responde. Ele sempre dá um sinal para aqueles que o amam, para aqueles que se doam, para aqueles que não têm vergonha de falar do amor de Deus, que lutam pelo evangelho, para aqueles que falam de Gênesis Apocalipse, com 66 livros, 1034 versículos, 1034 capítulos, com 33 mil versículos falando sobre santidade, porque Deus não quer pregar chave de carro, Deus não quer que pregamos apartamento, Deus não quer que pregamos dinheiro, mas Deus quer que pregamos santidade. João Batista falava, raça de víbora. Paulo ganhou muitas almas. Pedro, quando deu a primeira pregação, 5.000 almas. Deus quer isso, almas. Quer saber de santidade? Deus não quer dar casa. Deus quer libertação, Deus quer cura, renovo. Não estou falando de cura às vezes carnal, mas cura espiritual. Muitos são curados, mas é somente para entenderem a glória de Deus. Não é para ser edificado como aquele homem no tanque de Siloé, cego, foi curado, mas para que as obras de Deus manifestem. Mas ali, vamos conjecturar, poderia aquele homem ser cego espiritualmente. E quando Jesus abriu os olhos dele, ele viu. Paulo era cego espiritualmente, que era Saulo. Abriu os olhos quando Ananias orou. Desceu como 2 escamas de peixe. E olha, quando ele orou, o que o papai fez? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, como me falha a memória. E foi batizado como línguas, conforme concediu o Espírito Santo de fogo. Paulo foi batizado. A partir daquele momento ele pregava em Judeia, pregava Jerusalém, pregava até os confins da terra. E quantas vezes Paulo ganhou almas para o reino de Deus? Então venhamos pensar que o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você. Morreu pelo justo e pelo ímpio. Ele veio como o sol, que brilha para todos. Não brilha somente para o cristão, mas brilha também para aqueles que não conhecem o amor de Deus. Brilha para aqueles que estão afastados. Brilha para aqueles que estão lá presos. Brilha para aqueles que estão na droga, no vício da prostituição. Brilha para aqueles que estão no hospital. Brilha para a nossa família e para todos nós. Até para o maior perversor. A pessoa mais mal falada da terra. Por atos, mas não sabemos o que aquela pessoa aconteceu. Mas quando Deus entra na vida dela, é uma conversão total. Amém? Quero aqui agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E pensem bem, que o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você. Amém?